Graças a Deus por mais um dia que nós estamos aqui reunidos para juntos ouvirmos a voz de Deus, juntos falarmos com Deus também, unirmos a nossa fé, unirmos a nossa esperança para vermos o agir de Deus, vermos o mover de Deus, vermos a intervenção de Deus nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, porque nós cremos num Deus que responde, nós cremos num Deus que ouve, nós cremos num Deus que age, nós cremos num Deus que trabalha. E eu quero então agradecer a Deus por mais um dia em que nós temos esse privilégio de falar com Ele e ter a convicção de que somos ouvidos, de que somos atendidos, de que somos recebidos em Sua presença. E isso é maravilhoso demais para nós. E eu quero desde já agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos, não só, no caso desse vídeo que é lançado na segunda-feira, não só em segundas-feiras, mas diariamente Deus nos dá essa oportunidade, esse acesso de estar na presença dEle. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero então pedir a você que você coloque aí sua vida nas mãos do Senhor, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos, queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, que o Senhor fale, que o Senhor se mova com total liberdade, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando nas nossas circunstâncias, onde quer que nós estejamos inseridos, tanto eu quanto aquele que me assiste, onde quer que nós estejamos inseridos, em que circunstâncias, no local onde nós estamos nessa hora, que sejamos abençoados, que recebamos a Tua paz, que recebamos a Tua graça, para que possamos participar desse momento com total liberdade do Teu Espírito. Na autoridade do nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que toda resistência caia por terra, que todo espírito contrário caia por terra, e essa programação possa transcorrer com total liberdade. Fala conosco, Deus. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Ouve nossas orações também, muito mais do que orações que são faladas. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece, como o nosso pastor Roberto aqui fala, que lágrimas são orações sólidas. Então, que no nome de Jesus, o Senhor conhece as lágrimas dos nossos olhos, da nossa alma. Então, age, Senhor, atende, manifeste o Teu poder em nosso favor. É o que nós oramos desde já, em nome do Senhor Jesus. Toma essa mensagem, toma as orações, que tudo seja feito para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Quero compartilhar rapidamente uma palavra com você. Nós até já falamos sobre isso, nosso pastor pregou sobre esse texto recentemente, mas eu queria voltar a esse texto, que vou falar agora, de Filipenses capítulo 3, para tirar algumas coisas que nós não falamos da outra vez, mas que eu queria aplicar nas nossas vidas. Filipenses, no capítulo de número 3, eu queria começar a leitura um pouco antes de onde normalmente a gente começa. Eu queria começar a leitura no versículo 4, quando o apóstolo Paulo ele vai dizendo assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto se tornou perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso
ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de um modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo estava encorajando uma igreja, e não só a igreja de Filipos, porque antigamente tinha-se o costume de levar as cartas de Paulo para as igrejas próximas, aos arredores ali. Então, essa carta muito provavelmente foi viajando para outras igrejas também, encorajando, abençoando pessoas. E Paulo, nesse contexto aqui, segundo muitos historiadores, essa foi a última carta de Paulo enviada a uma igreja. Depois ele enviou a carta, por exemplo, a Timóteo, 2 Timóteo, tudo, mas essa foi a última carta enviada a uma igreja. E Paulo, nesse período, ele estava preso. Ele estava preso e estava estava sendo julgado e poderia receber tanto uma palavra de liberdade, de libertação, um escape, mas ele também poderia receber uma palavra de condenação, e uma condenação de pena capital, como se diz, ele poderia ser morto. E Paulo, dentro desse contexto todo em que ele vivia, e é bom a gente lembrar que ele estava passando por esse processo, por pregar o Evangelho, porque nesses dias de hoje tem pessoas aí que se dizem cristãs, estão presas, passando por um processo, mas porque cometeram crimes, porque erraram, porque, a gente tem que fazer uma diferenciação, que Paulo estava ali preso, não por ter cometido um crime, não por ter feito coisas erradas, não por ter feito coisas contrárias, mas ele estava ali por pregar o Evangelho, por falar do amor de Deus. Então Paulo, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, imagina como é que não estava a cabeça do apóstolo Paulo, pensando que ele estava preso, o homem que estava acostumado a ser livre, a ir e vir, a pregar o Evangelho, a ir nos lugares e de repente ter cerceado a sua liberdade. Um homem que iria ser apresentado a ele um julgamento em que ele poderia receber uma sentença de morte. Ele até fala isso na carta, dizendo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo, ele estava ali consciente da sua situação, de que tudo poderia sair muito bem, mas também poderia sair de uma forma talvez inesperada, e ele morrer. Então, diante dessas situações aqui, nós vemos o apóstolo Paulo encorajando aquela igreja e dando seu próprio testemunho. Paulo, diante de tudo aquilo que ele já tinha vivido no Evangelho, diante de tudo aquilo que ele já tinha visto no Evangelho, diante de tudo aquilo que ele já havia recebido no Evangelho, e diante de tudo aquilo que ele já havia deixado para trás por causa do Evangelho, Paulo, ele dá o seu testemunho pessoal. E aqui eu queria trazer, por isso que eu quis vir a esse texto, porque eu queria trazer para nós essa palavra. Paulo, ele estava numa situação de dúvida, ele estava numa situação em que ele não tinha ainda uma direção de Deus quanto à sua vida, ele ainda não tinha uma convicção do seu futuro, e um futuro bem próximo, porque a qualquer momento o julgamento poderia sair. Mas Paulo, ele nos dá uma grande lição nesses momentos. Quando a gente vive momentos assim, a gente faz aquilo que a gente sabe que tem que fazer, querido. Eu não sei, vamos entender aqui,
eu não sei se eu largo do meu emprego e vou para o outro, eu não sei. Enquanto você não sabe, o que você faz? Você continua aí no emprego que você tem, ué. Até que Deus te deu uma direção, você continua fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer. Ah, eu estou fazendo um tratamento, mas eu não sei se esse médico é o ideal. O que você faz, meu irmão? Você continua o tratamento até que Deus te faça, te diga o que você tem que fazer. Se você parar o tratamento, dependendo da situação que você vive, dependendo do que você trata, você pode prejudicar em muito a sua vida. Então, até você ter um outro médico que lhe deu uma outra opinião com relação ao seu caso, você continua fazendo o que você sabe que tem que fazer. Paulo aqui ele nos dá uma grande lição, queridos. Paulo, o grande apóstolo, diante de situações em que ele ainda tinha dúvidas, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Eu queria observar esse texto também, num outro prisma, que me chamou muita atenção e por isso eu quis trazer essa mensagem, que Paulo, eu fui até o versículo 4, que é para a gente entender o contexto. Paulo, ele era um homem que, segundo o pensamento de muitos da época, ele poderia se gloriar, porque ele era judeu, ele era de uma tribo tradicional, que era a tribo de Benjamim, uma tribo que você conhece, já teve até rei, no caso de Saul. Então, uma tribo que tinha um certo status em Israel, ele foi circuncidado, ele era descendente direto, né, de israelitas e tudo mais. Mas ele não se apegou a essas coisas. Ele não se apegou a coisa alguma, muito pelo contrário. O texto nos diz que ele considerou as coisas como lixo. Algumas versões mais antigas dizem que ele considerou essas coisas como um esterco. E aqui eu queria trazer isso para nós, porque hoje muitas pessoas estão querendo usar a Deus para ter coisas. Paulo, ele rejeitou as coisas para poder ter Deus. Preste atenção nisso. Talvez muitos de nós usamos as orações para fazemos orações, deixa eu melhor me expressar aqui. Muitos de nós fazemos orações para tentar usar Deus para nós alcançarmos as coisas. Paulo ele nos dá aqui uma grande lição. Ele deixou as coisas para trás para poder alcançar a Deus. E aqui então nós temos um entendimento de que para alcançar a Deus algumas coisas precisam ficar para trás. Paulo teve que deixar coisas para trás. Considerou aquilo como lixo, como esterco, como nada de valor, ou alguma coisa até com um certo desprezo, vamos colocar assim. Coisas que diante da salvação não prestam para nada. Paulo entendia que ele ser filho de Hebreus, ter sido circuncidado, ter sido tudo aquilo que ele foi, fariseu, tudo aquilo que ele foi, nada disso iria ajudá-lo a conhecer e alcançar a Deus. Isso não prestava para nada, isso não valia nada. Às vezes nós, por muito menos, a gente pensa, você sabe com quem você está falando? Ué, ser alcançado o que eu já alcancei nessa terra vai me fazer mais aceitável diante de Deus? Claro que não. Então Paulo aqui ele nos dá uma grande lição, querido. O alvo de Paulo era Deus e não as coisas. O alvo de Paulo era alcançar, como diz o texto, a soberana vocação de Deus para ele em Cristo. Então aqui eu já tenho uma segunda lição, né? A primeira, Paulo não quis usar Deus para alcançar coisas, mas ele deixou as coisas para trás que o atrapalhariam, ele deixou as coisas para trás no sentido de entender que tudo aquilo que ele possa ter alcançado nessa terra, nada disso o faria mais aceitável diante de Deus, muito pelo contrário.
Nós somos aceitáveis diante de Deus simplesmente pelo sacrifício de Jesus, independente de quem eu sou, dos títulos que eu venha a ter, das qualidades que eu venha a ter, dos méritos humanos que eu possa ter. Nada disso vale diante de Deus, o que vale é Cristo. Mas uma segunda coisa que eu queria falar aqui nesse contexto é que havia uma vontade soberana de Deus sobre a vida de Paulo. E eu quero trazer isso para nós também. Eu quero que você entenda. Existem situações, existem circunstâncias nas nossas vidas que há uma vontade soberana de Deus sobre nós. E o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que se é vontade soberana de Deus, eu e você não podemos mudar. Por exemplo, há uma vontade soberana de Deus sobre a humanidade. Jesus vai voltar. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso gritar, eu posso fazer campanha de oração, eu posso subir o monte, eu posso descer o vale, eu posso fazer qualquer coisa. Vai mudar a vontade de Deus de que Jesus vai voltar? Não. Então eu queria trazer isso para nós. Paulo, ele entendia que havia uma vontade soberana de Deus sobre a vida dele. E nisso, ele nos dá uma grande lição, porque ele diz que ele buscava se adequar àquela vontade soberana de Deus. Ao invés de lutar, ao invés de resistir, porque lutando, querendo ou não, resistindo ou não, lutando ou não, a vontade soberana de Deus vai se realizar, vai se cumprir, porque Deus é Deus, Deus é soberano. Ninguém, como a gente cita várias vezes, agindo o Senhor, quem impedirá? Então quem pode impedir o agir de Deus? E aqui então Paulo nos dá uma grande lição. Se é vontade soberana de Deus, quem é que tem que se adequar? É Deus quem vai mudar a sua vontade soberana para se adequar à minha vontade? Ou sou eu que tenho que mudar? Deixar Deus trabalhar no meu coração, deixar o Espírito Santo transformar a minha vida, deixar a palavra de Deus entrar no meu coração e mudar e transformar a minha vida, parar de lutar, parar de resistir, parar de brigar com Deus. Sou eu que tenho que mudar e me adequar à vontade soberana dele. Paulo aqui nos dá uma grande lição, queridos. Ele estava diante de uma situação difícil, estava aprisionado. E naquela época, eu gosto sempre de lembrar isso, naquela época é diferente de hoje, pelo menos no Brasil, né? Nós no Brasil vivemos uma realidade de presídio, embora não sejam muito bons os presídios nossos, né? Mas você tem uma certa assistência, médica, pode não ser o melhor médico, mas você tem uma assistência médica, tem remédios ali para você, embora a gente veja as dificuldades, mas tem um colchão lá, tem isso, tem aquilo, tem uma certa alimentação. No caso de Paulo, Paulo até escreve essa carta à igreja de Filipos, agradecendo pela oferta que eles haviam mandado, porque naquela época, o Império Romano não se preocupava com os presos. A única função do Império Romano era manter o preso. Mas todo o custeio do preso dentro do presídio era por parte das pessoas, da família, de amigos. No caso aqui de Paulo, a igreja estava sustentando ele lá. Então era a responsabilidade dos conhecidos do preso sustentar ele com alimentação. Se ele ficar doente, era a responsabilidade deles enviar um médico lá. Se ninguém fizesse nada pelo preso, o Império Romano ia manter a pessoa presa ali, e ela ia definhando, até morrer de desnutrição, de alguma enfermidade, alguma coisa assim. Então Paulo estava diante de uma realidade de prisão, estava diante de uma realidade de um futuro bem próximo, né, porque o julgamento poderia acontecer a qualquer momento, um futuro bem próximo, meio que podia dar tudo certo, mas podia, aos olhos humanos, dar tudo muito errado, e ele continuar preso, e ele morrer.
Mas, diante de um quadro desses, Paulo, ainda assim, ele nos dá uma grande lição, porque ele se submeteu à soberana vocação de Deus para a vida dele. Eu queria trazer isso para nós, queridos. E a soberana vocação de Deus para a vida dele, eu quero deixar aqui bem claro, porque talvez algumas pessoas possam estar assistindo e pensar, então era a soberana vocação de Deus que ele ficasse preso, que ele sofresse, que ele padecesse. Meu irmão, a soberana vocação de Deus para a vida de Paulo era que ele pregasse o Evangelho. Essa era a soberana vocação de Deus. E Paulo não deixou que as circunstâncias, por piores que fossem, prisão, talvez uma sentença de morte, impedissem ele de cumprir essa soberana vocação. Quantos de nós, eu estou doente, não vou mais na igreja, eu estou doente, não vou mais ser um canal de bênção na vida de ninguém, eu estou doente, estou no leito, eu não vou ligar mais para ninguém, não vou mandar mensagem, não vou fazer mais isso, não vou mais servir a Deus. Paulo poderia ficar aqui revoltado, estou servindo a Deus, estou buscando a Deus, estou pregando o Evangelho, Ele não me livra dessa prisão, posso até morrer aqui. Paulo não, ele falou, Deus tem uma soberana vocação para mim, que vai além dessas circunstâncias terrenas. Deus tem uma soberana vocação para mim, que vai além desse tempo presente, aponta para a eternidade. Deus tem uma soberana vocação de Deus para mim, que é pregar o Evangelho, e eu não vou deixar que as circunstâncias nas quais eu estou inserido me impeçam de cumprir essa soberana vocação de Deus. Por exemplo, na carta de Filipenses, se você for ler depois toda ela, você vai perceber Paulo pregando até para os soldados que cuidavam dele, que cuidavam da prisão dele, que monitoravam ele prega para aqueles soldados. Paulo, mesmo aprisionado, ele escreve cartas enviando a pessoas para encorajar, por exemplo, a igreja de Filipos. Paulo estava numa situação, imagina, que preso, quase morrendo, numa prisão que não tinha limpeza. Imagina, se o Império Romano não pagava nem a comida deles, tu acha que ia pagar alguém para limpar lá o presídio? Não. O preso fazia suas necessidades fisiológicas ali, se é que você me entende. Então imagina o cheiro daquilo ali, de anos que não limpa. Era essa a situação de Paulo. E ele diz, não, vou encorajar, vou cumprir a soberana vocação de Deus, vou seguir o caminho de Deus. Não é Deus quem tem que se adequar às minhas vontades, mas sou eu que tenho que me submeter à vontade soberana de Deus para a minha vida. Será que você entende isso nessa hora? Somos nós, queridos, que temos que nos adequar. Nós ouvimos ontem a mensagem do nosso pastor aqui, pregando sobre Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. E depois ele citou 17 ou 19, mas Abacuque estava numa situação semelhante, em que as coisas estavam acontecendo e Abacuque não entendia. Além disso, ele fez uma oração e a resposta de Deus para ele foi uma resposta difícil também. Aí, a oração de Abacuque não foi: Deus, muda os seus decretos, Deus, muda essa situação, muda o Senhor, Deus. A palavra de Deus, a palavra de Abacuque, a oração dele, uma oração das mais conhecidas da Bíblia, foi: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra no teu povo, aviva a tua obra em nós, porque nós precisamos viver isso que o Senhor está falando aí, nós precisamos nos adequar a isso que o Senhor está falando aí. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, primeiro, queridos, Paulo ele nos dá uma grande lição. Ele abriu mão das coisas para ter Deus. Ele não usou Deus para alcançar coisas nessa terra. E quando falo isso, lógico, não estou desprezando as necessidades que todos nós temos, nem Paulo desprezou. Ele no capítulo 4 mesmo, um pouco mais para frente, no versículo 19, ele vai nos dizer que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Paulo não desprezou as necessidades. Paulo tinha necessidades. Ele escreveu essa carta agradecendo, dizendo: a oferta que a igreja me mandou, então eu estou suprido de todas as coisas. Então Paulo, ele não ignorou as dificuldades da vida, as necessidades da vida, mas ele não usou Deus para alcançar as coisas. Muito pelo contrário, aquilo que ele entendeu que poderia atrapalhar a vida dele, ele desprezou e deixou até para trás. Uma segunda coisa, somos nós, querido, que temos que nos submeter à soberana vontade de Deus. Não é Deus que vai mudar a vontade dele. É muito lindo quando nós lemos lá em Malaquias capítulo 3, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, são casa de Israel, não são consumidos. É muito bom quando a gente lê isso, que Deus não muda, no sentido de misericórdia, no sentido de compaixão, no sentido de amor e fidelidade, no sentido de perdão estendido para nós. É muito lindo que nós lermos que Deus não muda. É muito lindo quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 13, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Mas Deus também não muda no sentido de fazer cumprir a vontade dele. Deus também não muda no sentido de ser o soberano, em que é a vontade dele que deve ser cumprida e obedecida, e não a nossa. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, vamos nos submeter à soberana vontade de Deus. Pode ser que tenhamos que deixar coisas para trás, mas é o que Deus tem para nós, e querendo ou não, a vontade soberana de Deus vai se cumprir. É muito mais fácil nós nos humilharmos e aceitarmos a vontade de Deus, vivermos essa vontade, muito mais fácil para nós, é muito melhor para nós, do que a vontade de Deus se cumprir, do que nós tentarmos lutar contra a vontade soberana de Deus e sofrer, queridos. Deixa eu trazer uma ilustração para a gente entender isso. Eu conheço uma história que isso aconteceu de fato, mas só para a gente pensar. Uma pessoa cometeu um crime, a polícia chega, o crime ali está todo notório. A polícia vai fazer o quê? Vai levar o criminoso. Adianta o criminoso resistir? Se o criminoso resistir, o que a polícia vai fazer? Vai fazer uso de força bruta, vamos dizer assim. Vão juntar lá 2, 3 caras, talvez mais, dependendo de quem for. Vão dar uma escovada na pessoa, vão jogar lá dentro da caçapa lá do carro da polícia de qualquer jeito, mas que vai se cumprir a lei, vai. Que ele vai ser levado pelo menos para averiguação, vai. Então o que é melhor para ele? Ir numa boa ou ir sofrendo, apanhando, quem sabe se machucando, quem sabe o que pode acontecer ali? E muitas vezes esses somos nós, queridos. A vontade soberana de Deus vai se cumprir. Nós podemos fazer como o apóstolo Paulo, nos adequar à soberana vocação de Deus para nós e viver em paz e seguir em paz, cumprindo a vontade de Deus. Ou a gente pode lutar, ou a gente pode resistir, ou a gente pode mais. A vocação de Deus vai ser cumprida do mesmo jeito. Você lutando, quem vai sofrer mais é quem? Nós mesmos, por estarmos passando por aquilo. E de uma certa forma, Deus também sofre, no sentido de nos amar
e ter que fazer isso por nos amar, ver o nosso sofrimento, ver a nossa dor. Deus vai, entre aspas, sofrer, vai sentir a nossa dor, mas isso não vai fazer com que Ele mude, nem vai fazer com que a soberana vontade e vocação de Deus para nós se cumpra. Então somos nós que temos que nos adequar. Deixa eu caminhar para o final aqui. Eu queria falar sobre uma última coisa, vou falar rápido, o tempo não me permite mais, mas o texto nos mostra que Paulo, ele prosseguiu. Eu queria trazer isso para nós rapidamente aqui, não vou desenvolver muito, mas Paulo prosseguiu. Ele vivia uma situação difícil, como já retratei aqui. Ele talvez tivesse um conflito entre a vontade dele e a vontade de Deus para a vida dele, no qual ele se submeteu à vontade de Deus, e ele prosseguiu, queridos. E aqui eu queria trazer algo para nós, porque esse prosseguir, ele é interessante porque Paulo estava preso. Ele tinha como caminhar no sentido literal de prosseguir? Não. Paulo, ele estava aguardando uma sentença. Então, aos olhos humanos, ele tinha como prosseguir? Também não. Ele tinha que aguardar aquela sentença, e a sentença poderia ser delimitadora para ele. Ele poderia continuar preso, no mínimo talvez, ou até morrer. Então, ainda assim, Paulo prosseguiu, queridos. E aí o prosseguir, isso eu quero trazer para nós, não está ligado às nossas circunstâncias. Talvez eu e você estejamos inseridos em circunstâncias muito delimitadoras. Eu não sei, não lembro agora, já cheguei até a ver isso, mas agora não vou lembrar de cabeça, mas eu não sei qual era o tamanho da cela de Paulo nesse período. Já tem relatos e tudo, segundo os historiadores, a cela onde Paulo ficou preso ainda existe lá em Roma. Então, não sei qual era o limite que ele tinha, mas era uma prisão, uma cadeia normalmente, uma cela, normalmente não é espaçosa. Normalmente são lugares estreitos, pequenos. Então Paulo vivia uma situação muito delimitadora. Mas ainda assim ele não deixou que essa situação delimitadora, física, vamos dizer assim, impedisse o prosseguimento espiritual dele. Impedisse que ele prosseguisse rumo ao prêmio que Deus tinha para a vida dele. Impedisse o crescimento dele com Deus. Impedisse o crescimento dele como ser humano. Impedisse o crescimento dele como servo de Deus. E eu queria trazer isso para nós, queridos. Talvez possamos estar inseridos em situações muito delimitadoras também. Dificilmente alguém que está me assistindo, dificilmente, não vou dizer que seja impossível, né? Vai que esse vídeo possa estar chegando a lugares, a presídios, por exemplo, possa chegar em hospitais, por exemplo, e que pessoas estão em situações muito delimitadas, muito apertadas, que estão comprimindo a vida delas. Talvez essa seja a realidade de alguns, mas a maioria de nós não está numa situação tão delimitadora quanto Paulo estava. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: vai deixar que essa situação delimitadora te paralise ou você vai prosseguir? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. Paulo, apesar de toda a situação delimitadora, tinha cela, tinha soldados ali, tinha toda a delimitação da lei, ele estava ali para ser julgado e tudo, mas ele falou: não, uma coisa eu faço, não vou deixar que essa situação que tenta me aprisionar me impeça de prosseguir, não. Eu vou prosseguir para o alvo, eu vou prosseguir para Deus, eu vou prosseguir para a vontade de Deus,
o meu corpo físico pode estar aprisionado, mas a minha alma e o meu espírito são livres em Deus. Eu sou livre para avançar, eu sou livre para prosseguir, eu sou livre para conhecer a Deus, eu sou livre para fazer a obra de Deus aonde eu estou inserido. Eu talvez tenha que fazer alguma adaptação, eu ia nos lugares, eu pregava, eu ensinava, agora não dá mais para ir, mas eu vou continuar pregando, vou mandar carta, vou enviar missionário, vou treinar missionário aqui na prisão e vou enviar para pregar. Então Paulo, ele prosseguiu, queridos, o seu chamado, prosseguiu a vida dele, não deixou que aquela situação paralisasse e engessasse ele. Estamos ainda, hoje, a última segunda-feira do mês de janeiro. Eu queria que nós pensássemos sobre isso. Minha vida está prosseguindo? Ou eu estou paralisado, engessado, congelado nas circunstâncias que a vida me trouxe? No caso de Paulo, como eu falei, ele estava preso por pregar o Evangelho. Não foi uma situação que ele buscou, mas foi uma situação que chegou à vida dele. Talvez até o surpreendeu. Muitas vezes acontece isso com a gente, situações que nos aprisionam, não fomos nós que buscamos, mas a vida trouxe. Vai desistir, meu irmão? Vai deixar que tudo paralise, engesse, congele sua vida? Ou você vai prosseguir? Com essa palavra no seu coração, eu quero orar por você, orar por mim, orar por nós. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui reunidos nessa hora, diante dessa palavra. Uma palavra, Deus, que nos confronta a nossa vida de oração, confronta, muitas vezes, doutrinas e pensamentos que nós tínhamos sobre a vida cristã, sobre oração. E eu venho, em primeiro lugar, Pai, te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes fizemos dos momentos de oração momentos de barganha. Muitas vezes, Senhor, nos aproximamos do Senhor, mas não para ter o Senhor, não para ter comunhão com o Senhor, não por amor. Nos aproximamos do Senhor, não para buscar as coisas que o Senhor tem para nós, pelo contrário. Muitas vezes buscamos ao Senhor para que o Senhor nos desse coisas, e as coisas que nós queremos. Muitas vezes essas coisas até de forma egoísta, muitas vezes buscamos coisas até de forma soberba e arrogante, para dizer que nós temos, para dizer que nós alcançamos, para dizer que nós temos aquilo que o outro não tem, para mostrar um certo status diante da sociedade. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, diante desse contexto que tem falado aqui também. Toda a luta que nós temos feito. Nos perdoa toda a resistência. Como eu falei aqui, talvez muitos de nós estejamos cansados e sobrecarregados, porque estamos lutando e lutando com Deus. E essa é uma luta que eu não posso vencer. Essa é uma luta, meu irmão, que ninguém vai vencer. Só Deus. Então, nessa hora, para que essa mensagem chegue até nós, eu queria, diante de Ti, pedir perdão. Pedir, Senhor, nos dá essa consciência e nos ajuda a parar de lutar contigo mesmo. Nos ajuda a parar de lutar contra a Tua soberana vontade. Tem crente que está orando para Jesus não voltar. Tem crente que está orando para o sistema do mundo não se voltar contra Cristo. Meu irmão, isso vai acontecer. Por mais que a gente tente resistir, isso vai acontecer. Então, Pai, nos perdoa por toda a resistência à Tua soberana vontade. Eu te peço para cada um de nós uma graça especial, para que nós possamos, assim como o exemplo que Jesus nos deixou, nós possamos, até na carta de Filipenses mesmo, diz que Ele se entregou até a morte de cruz. Ele se submeteu à soberana vocação de Deus para a vida dele até o fim. Então nos dá uma graça especial, Deus, para que nós possamos
parar de resistir à tua vontade e possamos nos submeter à soberana vocação de Deus para as nossas vidas. E por último, e não menos importante, eu quero te pedir perdão também, Pai, porque muitas vezes nós paralisamos a nossa vida e usamos até as circunstâncias como desculpas, e aqui no caso do apóstolo Paulo, praticamente a grande maioria daqueles que vão assistir esse vídeo, a grande maioria não está na mesma situação, uma situação semelhante a Paulo. Nossa situação é bem mais leve do que aquilo que Paulo estava enfrentando nessa circunstância. E muitas vezes, por bem menos coisas, a gente já quer paralisar a nossa vida, a gente já quer deixar tudo para trás. Muitas vezes a gente pensa até em desistir do ministério, muitas vezes a gente pensa até em desistir da fé. E o Senhor chega nessa hora com essa mensagem para nós dizendo: prossiga. Você pode estar diante de situações delimitadoras, mas elas não são impeditivas. Elas podem até estar nos delimitando em algumas coisas, mas elas não podem nos impedir de prosseguir em direção a Cristo. Elas não podem impedir de prosseguir em direção à vontade de Deus. Elas não podem nos impedir de prosseguir a nossa vida, o nosso chamado. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, nos perdoa, Pai, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, nos aponta o caminho, Pai. Em segundo lugar, nos dá força para nos levantarmos e prosseguirmos a soberana vocação de Deus, a soberana vontade de Deus, a prosseguirmos o Teu chamado para as nossas vidas, a prosseguirmos a nossa vida, Senhor amado. Quantos aí, por causa de pandemia, situações diversas que têm acontecido, suas vidas paralisaram por causa da pandemia, paralisaram por causa de perdas que tiveram na pandemia, perdas financeiras, perdas profissionais, perdas emocionais, perdas de pessoas queridas. E quantos aí a vida paralisou, a vida congelou, Pai? E nessa hora essa mensagem chega até nós, e o Senhor diz que a Tua palavra é como um martelo. Então, Pai, quebra todo o gelo. A Tua palavra nos diz que a tua palavra ela é como um fogo, derrete o gelo, aquece os corações novamente. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, assim como a Tua palavra nos mostra que o Senhor Jesus muitas vezes viu o paralítico, estendeu a mão e os ajudou a levantar. Estende as mãos sobre nós agora, ajuda-nos a levantarmos, ajuda-nos a prosseguirmos nossas vidas, ó Pai querido, em nome de Jesus. Enquanto o Senhor faz isso, eu te peço, trabalha nas nossas circunstâncias, trabalha em nós, Pai, para que nós possamos, como Paulo, deixar de valorizar as coisas e passar a valorizar mais a Deus. Trabalha nas nossas vidas, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos ajudando a entender que a soberana vontade e vocação de Deus, chamado de Deus para nós, como diz a Tua própria palavra, a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Então nos ajuda a nos adequarmos, Deus, entendendo que a Tua vontade para nós ela é boa, agradável e perfeita. Trabalha também nas nossas circunstâncias, ó Pai, que talvez hoje sejam tão delimitadoras. Trabalha, Pai, curando os enfermos. Trabalha, Pai querido, abençoando as pessoas que estão com problemas financeiros. Trabalha, Pai querido, situações e circunstâncias familiares. Trabalha, Pai querido, no nome de Jesus, circunstâncias ministeriais, circunstâncias da vida, circunstâncias individuais. Trabalha, Pai, nas dores da alma que nós carregamos muitas vezes. Ó Pai, no nome de Jesus, estamos numa semana aqui na nossa igreja, vamos participar da ceia no próximo domingo. Então que desde já os nossos corações sejam sendo curados, tratados, abençoados, transformados, preparados pelo Senhor, Pai. Cura as nossas dores, cura, Deus, as nossas almas, restaura nossas vidas, nos trata nas situações e circunstâncias hoje que são impeditivas, delimitadoras. Não existe, Pai, um consenso com relação à vida do apóstolo Paulo. Muitos dizem que depois daqui ele foi solto, Senhor.
há uma corrente de historiadores que diz isso. Ou seja, aquela situação tão delimitadora, se realmente ele foi solto, foi resolvida, caiu por terra e a vida dele prosseguiu. Trata, Pai, com as nossas situações e circunstâncias. Ainda que Paulo tenha tido a pena capital e tenha sido morto no meio dessa prisão aqui, ainda assim a situação foi tratada. E ele se viu livre, estava com o Senhor Jesus, como ele disse que o viver era Cristo e o morrer era lucro, porque estaria com Deus. De qualquer maneira a situação foi resolvida. Trata nas circunstâncias de cada um de nós. Lógico, por favor, não me entenda errado, não estou pedindo a morte de ninguém aqui, não é isso. Mas que Deus trate nas nossas circunstâncias. Que Deus mude essas circunstâncias delimitadoras. Talvez uma enfermidade, um tratamento difícil que te delimita tanto, te atrapalha tanto no seu movimento, te atrapalha tanto de você fazer as coisas, te atrapalha tanto de vir à casa de Deus, por exemplo. Que Deus trate, que Deus cure, que Deus restaure o órgão, que Deus dê um novo órgão, se preciso for, crie um novo órgão, que no nome de Jesus Deus faça maravilhas, que no nome de Jesus, de repente, um tumor, que ele saia, que ele seja, que ele regrida, que ele diminua, que ele desapareça das nossas vidas, em nome de Jesus. Trata nas circunstâncias, Deus, dá uma ideia, mostra um caminho na vida financeira, aponta um negócio, Deus dá recursos. O Senhor é um Deus que pode fazer maravilhas em diversas situações e circunstâncias que nos delimitam hoje, mas que o Senhor pode tratar e acabar com elas de uma hora para outra. Assim como, não sei como é que era o processo lá em Roma, mas aqui no Brasil, uma canetada de um juiz, uma assinatura de um juiz, põe fim a um sistema, põe fim a uma circunstância, põe fim a uma sentença contrária, põe fim a uma prisão, por exemplo. Então, Pai, mostra o teu reino, age, Deus, aquilo que para nós pode ser tão impossível aos nossos olhos humanos, para o Senhor é tão simples quanto um juiz assinar um papel que vai liberar alguém da prisão, que vai liberar alguém de uma sentença, que vai liberar alguém de alguma pena. Então, Pai, age em favor do meu irmão, age em favor da minha irmã, é o que nós oramos, Pai. Age em favor do pastor Isaquiel, age em favor do pastor Bruto, age, Deus, em favor da igreja, Nova Vida do Catete. Toma as nossas dúvidas, toma os nossos questionamentos, toma os nossos direcionamentos, e que o Senhor venha agir de forma rápida, como uma assinatura também é algo simples e rápido de se fazer, que o Senhor possa agir em nosso favor, realizando aquilo que só o Senhor pode. Trabalha, Pai, em favor do Brasil. Temos vivido situações delimitadoras aqui bem graves, e nós pedimos o teu socorro, nós pedimos a tua assinatura, nós pedimos a tua bênção em nosso favor. Age, Deus, no Peru, age lá na Nigéria, age naquele conflito que ainda permanece entre Rússia e Ucrânia. Só o Senhor pode, Deus, mudar essas situações, circunstâncias, e nós pedimos que o Senhor faça, que o Senhor mude, que o Senhor trabalhe nessas circunstâncias e trabalhe trazendo a tua vontade soberana sobre essas situações e nos dando vitória. Assim nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Fica essa palavra aqui para nós. Que Deus continue nos abençoando. Fica aqui o convite para você estar conosco em um dos nossos cultos. Como já falei, próximo domingo teremos Santa Ceia do Senhor, nos 3 horários, pela manhã, 8 e 10 horas, com o nosso pastor Roberto, às 19 horas com o nosso pastor João Paulo. Você pode estar junto conosco, participando disso. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe rica e abundantemente.